Muito bem, gurizada. Virando o jogo no ar dessa terça-feira, pós-feriado, dia do Gaúcho. E no final de semana, resultados que, para a dupla Grenal, para Atlântico, até mesmo para o Ipiranga, alegraram e são motivos de comemoração. No domingo, o Grêmio surpreendeu e conseguiu uma vitória emblemática sobre o Flamengo, depois de 10 jogos sem vencer o time carioca. Foi no Maracanã que Borja fez 1-0 e sacramentou a vitória e 3 pontos importantíssimos do Grêmio na retomada no Campeonato Brasileiro. E o Internacional, que no mesmo domingo também, mas pela manhã, conquistou uma vitória com um gol de Edenilson nos acréscimos e colocou o Internacional lá próximo da zona de classificação para a Libertadores da América. O Ipiranga acabou ficando no 0-0, mas o Atlântico amassou a AVF, fez 4-0 em um jogo que marcava o reencontro da torcida verde-rubro ao ginásio, festejado e comemorado Caldeirão do Galo. Vamos começar com o Ipiranga. Eu tenho a tabela do Campeonato Brasileiro Série C, a gente já vai abrir ela para conseguir explicar para quem está acompanhando sobre como que foi o jogo do Ipiranga. O Ipiranga jogou contra o Ituano no domingo, o resultado acabou terminando em 0-0, sem gols, um jogo bastante equilibrado, uma partida que no primeiro tempo se desenhava dessa forma. Jogo bastante estudado, o técnico Júnior Rocha colocou um time com uma postura de tentar encontrar esses espaços em uma defesa do time do Ituano que sim, realmente deixava poucos espaços, uma defesa muito consistente e que acabou no primeiro tempo não tendo encontrando tanto esses espaços com facilidade. Na criação ofensiva teve alguns problemas, mas um jogo cadenciado, um jogo de toque, um sistema defensivo trabalhando com a bola no chão, tentando encontrar pelo meio campo essa ligação com o ataque, mas o Ipiranga não fez lá um primeiro tempo lá exuberante. No segundo tempo, sim, o Ipiranga fez um jogo no segundo tempo que era um jogo para o Ipiranga conseguir uma vitória, pelo que apresentou no segundo tempo, pelo um desempenho muito bom. O Júnior Rocha fez 2 modificações que me alegraram, que eu gostei, pelo lateral esquerdo do Jonathan, não sei se pela questão técnica ou se algum desgaste do Jonathan. É bom lembrar que em reta final de campeonato Série C, nós já estamos no mês de setembro, mas tivemos um campeonato estadual, um campeonato brasileiro agora, e sem dúvida alguma começa a pesar a questão física. Eu não tenho essa informação. Ele colocou o Diego Porfírio pelo lado esquerdo. Olha, uma atuação muito boa desse lateral esquerdo, contribuiu muito no segundo tempo, principalmente o Dija Baiano, que até não foi lá um jogador assim para se destacar, né, pelo lado esquerdo, mas foi em jogadas em que ele teve liberdade que o Ipiranga poderia ter matado o jogo. Primeira grande chance do segundo tempo sai de uma bola parada, uma bola de escanteio que acaba batendo na trave direita do goleiro, e depois o Ipiranga ia ter uma outra chance num contra-ataque, a defesa já estava desorganizada e o Diego Quirino veio puxando, ele quis decidir, quis fazer a finalização, a bola também acaba batendo no poste esquerdo, podia ter largado para o seu companheiro que ia fazer o gol, 1-0 naquele momento, depois fecha a casinha e o Ipiranga ia conseguir 3 pontos que iam colocar o Ipiranga na briga nessa última rodada, por no mínimo a segunda colocação. Eu já chamo a atenção pela tabela do Campeonato Brasileiro, você vê o que acontece. O Ipiranga e o Ituano era duelo entre segundo e terceiro colocado. O Ipiranga estava em terceiro e o Ituano em segundo. Com o empate, cada um ficou com um pontinho, o Ituano ficou com 32, o Ipiranga com 31 e as posições elas permaneceram. Só que o Novo Horizontino venceu. O Novo Horizontino tinha 33, foi para 36, com uma vitória praticamente já conseguiu conquistar esse primeiro lugar, né? Matematicamente o Ituano, mesmo se vencer na próxima rodada, não consegue alcançar o Novo Horizontino, então que já está classificado matematicamente para o quadrangular final em primeiro lugar. Agora, a segunda colocação, o Ipiranga até daqui a pouco tinha uma estima de conseguir. É possível? Sim, se o Ipiranga vencer o seu jogo, eu lembro que acontece no final de semana contra o São José, estádio Paço da Areia em Porto Alegre, o Ipiranga precisa vencer esse jogo, porque daí 31 iria a 34 e o Ituano necessariamente precisaria perder o seu jogo. Em caso de empate aqui, imagino até que o Ipiranga consiga ficar na frente do Ituano pelo saldo de gols. O Ipiranga, nesse Campeonato Brasileiro, conseguiu marcar muitos gols, mas também é algo bem difícil. Ou seja, o Ipiranga precisa não apenas de si mesmo na próxima rodada para se classificar em segundo, precisa de um revés do Ituano. Não vai ser lá algo tão fácil. Eu imagino que o Ipiranga vai conseguir essa classificação em terceiro e quarto.
Depois, lá no quadrangular final, o que acontece? O primeiro e segundo de cada grupo enfrenta o terceiro e quarto. Ou seja, Novo Horizontino e o Ituano, nesse momento, enfrentam o terceiro e quarto do grupo A, que teoricamente são equipes mais fracas, né? Que terminam em terceiro e quarto. Mas, Campeonato Brasileiro Série C, e o grupo do Ipiranga é um exemplo disso, ele está muito equilibrado. Então, daqui a pouco, se classificar em quarto, daqui a pouco o Ipiranga tropeça lá para o São José, não faz muita diferença, porque depois, lembrando que nos últimos 2 anos o Ipiranga se classificou em primeiro e não conseguiu acesso. Então, essa maturidade a comissão técnica já tem. E nós ouvimos muito o presidente Adilson, conversei com ele no jogo do domingo, o técnico, a comissão técnica, todos eles falam isso. Nesse momento, o que interessa não é a primeira colocação, porque o Ipiranga, nesse retorno, ele esteve liderando em algumas rodadas o grupo B. E mesmo assim a comissão técnica falava a mesma coisa. Não interessa nesse momento agora se a gente vai terminar o campeonato em primeiro, em segundo, terceiro ou quarto. O que interessa era classificar, e o Ipiranga com méritos, e talvez até como justiça, né? Porque vinha jogando futebol realmente admirável. Talvez por justiça, como não aconteceu no estadual, onde o Ipiranga perdeu o jogo para o Grêmio, todos aqueles desdobramentos que teve no jogo, foi para o intervalo, conseguiu por pouco a bola do Micael, que acaba acertando a travessão, o Ipiranga era para ter se classificado, no pênalti do Matheus Henrique, todo mundo lembra aquela história, é página virada. Vamos pensar agora, o Ipiranga merecia a classificação, e veio com 3 rodadas de antecedência. É bom lembrar que o Ipiranga tropeçou para o Novo Horizontino, bola parada também, mas um jogo de equilíbrio, de igualdade, e contra o Ituano a mesma coisa. Então, se nós formos pensar, não só olhando resultado, claro que o que interessa é o resultado, mas em desempenho, o Ipiranga fez jogos equilibrados contra o Criciúma, acabou perdendo as duas. Fez jogos equilibrados contra o Novo Horizontino, acabou tropeçando lá, contra o Ituano perdeu fora de casa, empatou aqui em 0-0. Então, se tu for pegar essas 3 equipes junto com o Ipiranga, que estão formando o G4 do seu grupo, do grupo A eu já não tenho tanto conhecimento, porque eu não vi, né? Eu vi pouquíssimos jogos do grupo A. O Ipiranga tem totais condições em campo de sonhar com esse acesso. Pode ser sim uma realidade, mas vai ser difícil, não vai ser fácil, e vamos esperar. Quem sabe daqui a pouco uma vitória jogando lá no Passo da Areia, grama sintética, serve para ganhar confiança. Depois no quadrangular, se for aqui ou lá no Nordeste, lá contra o Paysandu, estádio da Curuzu, não interessa. Vamos lá e vamos tentar esse tão sonhado acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Tá, a tabela você conferiu então? Vamos falar sobre o Atlântico, porque o Atlântico também fez uma partida, meus amigos, contra a AVF, uma partida tão aguardada. Nós tivemos alguns convidados aqui, o Elton, o Alan e também o Gé, falando sobre essa tão esperada volta da torcida verde-rubro ao ginásio do Caldeirão do Galo, e que aconteceu no jogo que foi marcado com a vitória por 4-0 do time do Atlântico, que naturalmente ia acontecer, né? O Atlântico, quando joga aqui no Caldeirão do Galo, com torcida, sem torcida, tu vê sempre um rendimento muito bom. Quadra grande, é muito difícil segurar o time do Atlântico, tem um arremate de longa distância bastante complicado, alguns gols saíram dessa forma, chute de longe, fisicamente o time está voando, o Atlântico está caminhando. Para quem criticou a comissão técnica antiga, se ouvia muitos gritos, fora Giba, algum tempo atrás, nós estamos aqui diante de uma campanha do técnico Thiago Halpe, que se caminha para a melhor da história do Atlântico desde que disputa o campeonato estadual, seja gauchão, seja promovido pela Federação Gaúcha, a Série Ouro, né? Todo esse impasse aí que tem hoje em dia a Federação Gaúcha com a Liga Gaúcha, que hoje é uma liga particular, desde que começou a Liga Gaúcha, o Atlântico está caminhando nesse ano de 2021 para fazer a melhor campanha da sua história. O time ainda não perdeu nenhum jogo, está invicto. E uma sequência de vitórias, empatou apenas um jogo, e vem uma sequência de vitórias que muito me deixa animado, e ainda mais agora com esse retorno de público, né? Nós temos o mês de setembro aí que é marcado pela disputa do Campeonato Estadual, muito por conta da paralisação da Liga Nacional, em virtude da Copa do Mundo de Futsal. O Brasil já classificado, nós ficamos na torcida pelo Brasil na Copa do Mundo, né? Pentacampeã do mundo. E o Atlântico, no campeonato estadual, ele está caminhando. E outubro já volta com tudo, nós já estamos aí no dia 21 do mês de setembro, então são mais 10 dias, ou seja, tem mais 2 compromissos, eu acho que só, e depois já volta em outubro, com o jogo contra a Soeva, clássico, lembrando que o Atlântico estava perdendo para a Soeva, no jogo do primeiro turno, e agora no retorno da Liga Nacional, o último jogo depois já vai para os playoffs.
Então é muito importante essa sequência, confiança, não deixar a peteca cair, como se fala bastante lá para o lado do Colosso da Lagoa, o mesmo serve também para o Atlântico. E um jogo emocionante aqui, aplaudidos, a camisa 6 esteve presente, bastante barulho, a organização que diz respeito aos espectadores que estavam lá, máscara, álcool gel à disposição, tudo como tem que ser, por enquanto. Todos nós queremos ver, tão em breve, assim como foi no sábado, aquele caldeirão fervendo, como sempre foi o Caldeirão do Galo. Mas, por enquanto, é bom valorizar que as pessoas podem estar no ginásio. Isso já é uma grande coisa. O clube ele precisa do seu torcedor, precisa do seu associado presente. E daí, a partir daí, nós começamos já a pensar depois na festa, depois nas comemorações. Lembrando, então, que no mês de outubro nós vamos ter alguns jogos bem importantes e decisivos. A fase decisiva começa no mês de outubro. E por que não, talvez, começamos a encher cada vez mais, 40% ainda, mas daqui a pouco 50%, 60% já é algo que começa a caminhar para uma realidade. Vamos falar sobre o Grêmio e eu já quero começar ouvindo a palavra do cara que, se os 4-0 colocaram nas costas do Felipão, vamos colocar essa vitória por 1-0 sofrida na garra, na vontade, também para o comandante do Grêmio. Vamos ouvir o que disse Luiz Felipe Scolari e a sua avaliação da vitória. Grêmio 1, Flamengo 0 no Maracanã, no jogo que aconteceu no último domingo. Não representa a realidade nossa atual. Quando eu assumi o Grêmio tinha 2 pontos, eu assumi e tinha 2 pontos. E eu então, tenho que fazer pelo Grêmio, mesmo que ele tivesse 30, eu tenho que fazer a mesma coisa. Então, o mérito não é meu também, sim, pela vontade, pela dedicação, mas é dos atletas que entenderam que nós tínhamos que tomar algumas atitudes, mudar algumas características, fazer algumas coisas. E eu posso te dizer assim, se hoje a gente tivesse empatado e nós tivéssemos 20 pontos ou tivéssemos 21, eu estaria muito feliz, porque é dentro daquele organograma que eu tinha de pontos para o primeiro turno. Hoje se encerra o primeiro turno, que são 19 jogos para nós. Nós temos 22. Então a gente começa a dar alguns passos e fica feliz por isso, porque nós conseguimos ainda equilibrar algo que estava muito difícil no início. Mas essa vitória veio num momento certo, num momento bom, num momento que vai nos deixar com possibilidade de uma sequência melhor, e não podemos só pensar nos 7 jogos que tivemos e somamos 15 pontos em 21, porque a gente perdeu bastante lá atrás. Então, no cômputo geral, eu acho que está bom, pelo que nós tínhamos. Então, a vitória foi boa, foi ótima, mas ainda temos muito caminho para percorrer. Que aproveitamento, hein, seu Felipão? 66% de aproveitamento do Felipão. E o pessoal ainda criticava o Felipão. Eu até fui um dos que critiquei. Eu acho que o Felipão, o modelo de jogo, analisando como é que se apresenta as equipes do Felipão, aquele mesmo Palmeiras, que eu tanto falo em 2018, quando o Felipão ganhou o título do Campeonato Brasileiro com o Palmeiras, sempre jogou assim. Isso é uma coisa que eu sempre disse. Quem conhece futebol e que conhece o Felipão, sabe que ele sempre jogou assim. Os times montados pelo Felipão sempre foram equipes que tinham um sistema defensivo muito bem organizado, que toma pouquíssimos gols e que joga dessa maneira, uma maneira ortodoxa, olha, retranqueira, é assim. Mas é dessa forma, com um Grêmio que vinha numa baderna, com problemas até mesmo de vestiário, que teve que rescindir com o seu capitão, um dos grandes ídolos e personagens desses últimos anos, o Meia Maicon, que estava numa ladeira, um trem, que estava já descarrilhado no precipício. E o Felipão chegou e os números estão aí para falar o que é esse trabalho do Felipão. Porque ele pega um Grêmio completamente desorganizado, e ele consegue construir uma equipe que agora, mesmo não jogando futebol exuberante, longe disso, mas um Grêmio competitivo, minimamente competitivo. Vai ganhar o jogo por 1-0, vai ganhar o jogo com um gol de pênalti, mas é um Grêmio que vai lá e vence. E o Grêmio agora começou a caminhar, a trilhar um caminho
que dá uma esperança de que o Grêmio vai conseguir sair dessa zona do rebaixamento, dessa zona de desespero. A clareza é essa. E um Grêmio mais do que isso, assim como falei ao meio-dia, um Grêmio que está conseguindo retomar a sua identidade. O Grêmio passou sim, e todo mundo sabe que um ciclo vencedor, ele acaba. Ciclos acabam. Eles começam e eles se encerram. Um exemplo, talvez, que tem uma magnitude tão grande, o próprio Barcelona. Há pouco tempo atrás, vivia o auge do seu futebol e agora é um time que teve que se reinventar, com problemas financeiros, que não é o caso do Grêmio. O Grêmio tem uma condição financeira, uma saúde financeira que o dá a possibilidade de remediar alguns erros, porque foram inúmeros erros, não só de comissão técnica, não só de contratações, vários problemas até mesmo no extracampo, que deram, junto com esse poder financeiro, o Grêmio conseguir sair dessa zona tão ruim. Porque se fala Douglas Costa, talvez a direção tenha errado em trazê-lo. Em Campas, que até agora ainda não disse pelo que veio, mas o Vilhaçante foi um bom jogador, é um jogador que está contribuindo para o Grêmio. Então, não está tudo errado, não é de todo ruim. E o Felipão conseguiu uma vitória no domingo surpreendente. Ninguém esperava. O pessoal perdeu dinheiro nas apostas, porque estava todo mundo colocando vitória do Flamengo, talvez de 3-0, 4-0. E o Grêmio foi lá com gol do Borja, né? São 4 gols em 4 vitórias do Grêmio. Uma jogada individual do Ferreira, o Ferreira que foi criticado, tão criticado. Numa jogada individual, o Grêmio apanhou. E olha, apanhou tanto que o Flamengo não chutou nenhuma bola enquanto o Chapecó estava no gol e nem quando o Breno estava lá. Do tamanho do nó tático que deu o Filipão para cima do senhor Renato Portaluppi. E o Renato, que eu tenho uma admiração pelo Renato, são 6 pontos, né? São 6 pontinhos que ele perdeu para Grêmio Internacional lá dentro do estádio Beira-Rio. Vamos ver como foi o gol de Ferreirinha para Borja de cabeça para o fundo da rede do goleiro Diego Alves no Maracanã. 47-40, então o Juan tem que meter o lançamento, achou linda a bola para o Wanderson, escorou de cabeça, rodou tudo, o Alisson, Vilhaçante, abertura ao lado esquerdo, Ferreira no mano a mano, ele vai para cima do René, meteu o cruzamento para o Borja de cabeça, que alegria, gol! Gol do Grêmio! Jogada rápida, construída de pé em pé, da direita para a esquerda, o Ferreira meteu o cruzamento na área. Profissão, centroavante, sobrenome Borja, de novo o colombiano. Tá aí a narração. Eu escutei aqui o pessoal largando foguete. Imagina como é que não estava em Porto Alegre. 1-0 é goleada, né, na situação que o Grêmio se encontrava. Quem falou também foi Marcos Zé, que ele fala muita bobagem. Né? Ele vai para a coletiva e fala muita bobagem. Mas ainda ele fala, né? Porque o presidente Romildo Bolzan, ele dá uma sumida às vezes, nem sempre. Né? Mas ontem no domingo, o Marcos Herman falou e ele manifestou o quanto essa vitória ela foi significativa do ponto de vista da tabela do Campeonato Brasileiro e da retomada da confiança para sair tão em breve dessa zona da degola. Emblemático, né? No sentido de que é reconhecido um dos times mais fortes do Brasil, o Flamengo, aqui no Maracanã não é nunca fácil, mas, enfim, fizemos uma partida muito interessante, já tínhamos feito uma partida muito interessante na quarta-feira, hoje um time, enfim, bem reforçado, a gente foi atrás do resultado, buscamos o resultado o tempo todo, podia ter sido mais amplo, e muito satisfeito com as nossas contratações, né? Porque as contratações elas foram feitas dentro de um sistema já diferente, com mais do conhecimento, já foi dito, um sistema de escolha de jogadores completamente diferente, um perfil diferente, e está dando resultado, quer dizer, e eu não tenho nenhuma dúvida, só para falar do Vilhaçante e do Borja, que hoje, enfim, mostraram porque estão aqui, né? Mas também é o Campas que logo, logo vai voar, eu tenho certeza absoluta disso, e vai ser um jogador que, com grande retorno também à torcida do Grêmio, ele está apenas se adaptando ainda ao novo clube, à cidade, enfim, ele tem um pouco de dificuldade com o idioma ainda, as coisas mais elementares ele tem dificuldade em português.
acho que vai funcionar muito bem. E a pergunta que tu colocasse em relação aos zagueiros, eles estão evoluindo muito, né? É impressionante como tanto o Juan como o Rodrigues têm evoluído. E isso nos dá segurança no sentido de que com o Jeromel e o Kahneman nós temos um grupo de jogadores para a posição, e o Paulo Miranda, né? Nós temos um grupo para a posição que nos deixa muito tranquilos para afrontar o resto do campeonato. Esse é o vice-presidente de futebol do Grêmio, que falou na entrevista coletiva após a vitória. Ele deu muito destaque em relação à vitória do Grêmio, e principalmente porque, vamos pegar o retrospecto de Grêmio e Flamengo, 10 jogos sem perder, e o Flamengo sendo o algoz e sendo o protagonista de alguns jogos que foram um fracasso entre Grêmio e Flamengo. É bom lembrar que a história, nessa comparação entre os dois clubes, o Grêmio ainda tem uma vantagem, tem mais vitórias até mesmo do que o Flamengo. Mas o futebol é momento, vamos lembrar, 2018, quando o próprio Renato Portaluppi, que estava meio dando chilique na coletiva, dizendo que fazer cera é algo que é o câncer do futebol brasileiro, ele que nos seus times não tem nenhum jogador que fazia cera, né? Me surpreende, eu gosto do Renato, mas às vezes ele realmente ele pega o limite e ele ultrapassa, né? A mesma manifestação dele, da vitória do Grêmio e da vitória do Internacional, foi semelhante, né? Grêmio e Internacional sendo a pedrinha no sapato do técnico Renato Portaluppi. Eu falava do vice de futebol Marcos Herrmann porque ele chegou a citar o Flamengo quando questionado sobre essa situação envolvendo a presença de público lá no jogo da quarta-feira passada, em que o Flamengo tinha uma liminar no Superior Tribunal de Justiça Desportivo, STJD, que concedia a possibilidade de receber público no Maracanã e que depois, 10 minutos depois, foi cassado, os clubes, inclusive, chegando a dizer que não iam entrar em campo na rodada posterior do final de semana, e ele usou um termo privilegiadinho, se referindo ao Flamengo. E aí eu tenho que concordar com o Marcos Herrmann, porque mais uma vez no jogo entre Flamengo e Grêmio, o Gabigol irritado, porque quando ele provoca todos os times da Série A, ninguém pode falar nada. O próprio Felipão teve um episódio ali em que discutiu com o Gabigol, porque ele acha que ele é o melhor jogador da América. Como centroavante é o mais jogador. Agora, daí porque o Bora fez uma provocação, e aí estão os parabéns para o Bora. A retomada da identidade do Grêmio, um Grêmio que briga, um Grêmio que vai para a luta, e que se não consegue equilibrar na qualidade, vai na vontade. Eu estou aqui com a tabela do Campeonato Brasileiro. Olha só, foca aqui na parte de baixo da tabela. Se os 3 pontos eles não foram suficientes para tirar o Grêmio do Z4, assim, o Grêmio ficou muito próximo de uma saída. Por exemplo, na próxima rodada, uma vitória já basta para o Grêmio sair da zona do rebaixamento. O Juventude está aí com 1 pontinho, é o primeiro, né, fora do Z4, tem 1 pontinho, tem 23, e o Grêmio com 22. Olhando a tabela, com a Chapecoense e o Sport, no meu entendimento, já rebaixados, o Grêmio deve permanecer mais 5, 6 jogos, talvez um período maior ou menor, tudo é muito incerto, ainda na zona do rebaixamento, ou ali brigando para escapar. Mas essa vitória, ela dá confiança, e do ponto de vista da estratégia do Felipão, que foi perfeita, nós podemos ver um Grêmio que daqui a pouco, tão em breve, com uma sequência positiva, tem tudo para sair dessa zona de rebaixamento, ainda com alguns retornos importantes, como Douglas Costa, o Campas, que ainda segue nessa adaptação. O Grêmio sim tem um elenco qualificado e tem qualidade no seu grupo de jogadores que podem sim estabelecer uma recuperação dentro do Campeonato Brasileiro. Vamos falar sobre o Internacional, porque o Inter também vive um momento de boas novas lá para os lados do gigante da Beira-Rio. O Inter que viveu um início e uma metade da temporada, né? Nós ainda estamos na metade, indo para o final, setembro, outubro, um início de temporada terrível, com perda de estadual, com reformulação na comissão técnica. O Diego Aguirre chegou, estava um tempo sem vencer, foi eliminado de forma prematura na Libertadores da América, perdendo por limpa dentro do Beira-Rio, e agora é uma consolidação de trabalho. São 7 jogos que o Diego Aguirre, frente ao Internacional, não perde. Nos últimos 2, em Recife contra o Sport, e no domingo, em Porto Alegre, contra o Fortaleza, o Diego Aguirre venceu as 2 partidas e tinha chegado na zona de pré-Libertadores, estava em 6º. Com os resultados da rodada, acabou caindo para 7º.
Tá muito perto, é um pontinho só do Corinthians. O Corinthians tem 30 e o Inter tem 29. E o Diego Aguirre me surpreende porque o trabalho dele, muitos criticam, porque está jogando com 2 volantes, e ele faz uma leitura na coletiva que é o fato, é o que acontece com o Internacional no jogo. O Inter não fez uma partida maravilhosa contra o Fortaleza. Talvez o Fortaleza tivesse merecido mais resultado do que o Internacional. Uma equipe extremamente organizada, que com pouco investimento consegue sim fazer um campeonato brasileiro que enche os olhos, um clube que talvez viva o seu melhor momento da história, mas o Internacional mostrando que também tem alguns jogadores que podem ir fazer esse desequilíbrio em uma jogada individual, como foi o caso do Edenilson. O Inter sofreu? Sofreu, mas o que interessa nesse momento não é nem rendimento. O que interessa é os 3 pontos. E foi isso mesmo que disse o Diego Aguirre. No futebol, o que interessa é resultado. Vamos ver o que falou na coletiva o técnico Diego Aguirre na vitória do Internacional por 1-0 no domingo. Bien, boa tarde. El resultado es lo más importante. Quien fala otra cosa en el fútbol no es, para mí no es verdad. Mas obviamente que tienen que encontrar los caminos para conseguir a vitória. Acho que hoje temos que valorizar muito a vitória, porque nós enfrentamos a realidade de hoje de Fortaleza, que é dos melhores times de campeonato brasileiro, estava no G4, está nas semifinais da Copa de Brasil. Então, a vitória vale muito, eu dou muito valor. Nós, mais um jogo, não recebimos goles, más un juego fuimos competitivos, lutamos, brigamos, acreditamos y no final de juego fuimos a procurar a vitória e conseguimos. Então, eu estou feliz. Obviamente que sempre tem que trabalhar e sempre tem coisas para melhorar, mas quando você enfrenta um time que está em um bom momento, é normal que você sofra, que você tenha momentos de dificultades, mas nós pudimos superar isso e estou muito feliz. Essa é a verdade. É isso aí, tem as palavras do Diego Aguirre. Ele foi muito feliz na coletiva, ele deu algumas explicações. Por exemplo, o Inter tem algumas dificuldades na criação, não é porque está jogando com 2 volantes, Dourado e Lindoso. E aí ele vai de encontro com uma coisa que eu sempre falei, que eu insisti em bater nessa tecla. O Rodrigo Dourado é um dos melhores meio-campistas do Internacional. Ele e o Edenilson, os 2 juntos, são 2 jogadores que foram criticados de uma forma injusta pela torcida do Internacional, porque olha, o que joga de bola, o Dourado e o Edenilson, não à toa artilheiro do Campeonato Brasileiro, é algo que realmente me chama atenção. E o Diego Aguirre deu essa explicação, não é porque é 2 volantes, é porque o Fortaleza é uma equipe muito bem organizada, uma equipe que realmente impôs dificuldades ao Internacional. Mas com méritos, o Inter vai lá, conquista 3 pontos em casa e agora no próximo jogo contra o Bahia também, que também é dentro do Beira-Rio, daqui a pouco o Diego Aguirre pode começar a olhar lá para o G4, por que não? Vaga direta na Libertadores. Time o Internacional tem, né? E é bom lembrar que nos últimos 2 sem o Tyson. A hora que o Tyson voltar, tem tudo para embalar e ir para um caminho que, pelo menos no meu entendimento, expressa um cenário de tranquilidade para o Colorado. Gurizada, nós voltamos amanhã, na quarta-feira. Um abraço para todo mundo. Tchau.